Olá, meu nome é Dânia e trago mais uma aula da Linguagem Universal para você. Conteúdo esse trazido pelo irmão Joseph da Sétima Dimensão de Luz e canalizado pelo irmão On Maniliriel do canal Live e Seres de Luz. Joseph nos traz esse conhecimento para que possamos ampliar, expandir a nossa consciência, enxergar sob uma outra perspectiva e sentir com a nossa alma essa verdade. Se esse conteúdo te atrai, eu peço a gentileza da sua gratidão em compartilhar, em dar o seu like para que outras pessoas possam ter o acesso para esse conteúdo. O tema da aula de hoje que Jesus nos traz fala sobre os intervalos evolutivos. A linguagem universal nos mostra que a aceleração de uma compreensão da evolução de sua própria história lhe mostra o quanto você pode ser íntegro no propósito evolutivo. E assim sendo, você se torna um ser evoluído ou em evolução, com consciência ativa, podendo perceber claramente quais são os passos que você está dando e qual o direcionamento de cada um. Os intervalos acontecem no decorrer em movimentos que alteram o conjunto da psique e atores que corroboram para que isso aconteça. Isso está sendo inserido em diagramas que exercem influências nos cristais que estão posicionados na sua glândula pineal. Esses diagramas envolvem composições energéticas e conectam-se em direcionamentos evolutivos que estão inseridos na codificação genética de sua mônada. Cada cristal contido em sua glândula pineal contém particularidades evolutivas, as quais já fizeram sentido em algum momento de sua criação. E para acessá-los é necessário haver ressonância com aquela experiência guardada no seu próprio registro acástico. Então, a linguagem universal lhe mostra que esses saltos quânticos evolutivos da história da humanidade mostram que houve claramente uma interferência do magnetismo existente em uma nova dinâmica reflexiva, contida na alteração biológica dos sistemas neurais de cada nova época. É como dizer que os intervalos conectaram determinados cristais em sua glândula pineal, entraram em ressonância com aquela época. Consequentemente, estavam habilitados para ver uma revolução mental, uma revolução cognitiva e uma revolução intuitiva. Portanto, esses intervalos aconteceram durante toda a história, não apenas da humanidade, mas agora ampliando a capacidade de compreensão universal, serviram de trampolim para que houvesse um distanciamento. Vamos chamar da versão anterior do conhecimento para a atualidade do presente, envolvendo capacidades diferentes das anteriores daquele momento. Tais capacidades estavam envolvidas em novas camadas energéticas que possibilitavam exercer funções, habilidades diferentes da do passado. E assim acelerou-se a evolução através dos intervalos ou das preparações que estavam ocorrendo para que houvesse genuinamente uma mudança no sistema evolutivo da biologia daquela evolução. Podemos dizer que esses intervalos
quando não havia mudança significativa no processo evolutivo planetário, estava havendo uma preparação, quase que um teste, uma reformulação biológica capaz de desempenhar aquele pacote energético que iria ser utilizado para desenvolver criativamente diferentes setores de uma sociedade. E esses setores estavam envolvidos em tecnologia e em contatos com universos paralelos e multidimensionais. Os aparatos tecnológicos desenvolvidos foram determinados pela capacidade envolvida nas alterações cromossômicas e na genética que possibilitaram intercorrência durante uma encarnação, possibilitando a ativação dos cristais da glândula pineal e assim conectados ao amplo vasto universal. Continha conteúdos emotivos que foram absorvidos e inseridos através desses cristais. E o resultado é a materialização de ideias e, consequentemente, a formação de equipamentos tecnológicos que intensificaram a evolução daquele espaço ou naquele tempo. Agora, nesse momento, não estão ocorrendo intervalos, mas sim está acelerando o conhecimento que já está referido na genética molecular, que está sendo acessado momentaneamente. Estão sendo acessados recursos necessários para a ativação de todo esse aglomerado tecnológico através das consciências que estão captando as tecnologias vindas do espaço através desses cristais da glândula pineal. As manifestações nesse momento, na época atual, estão servindo de espaço capacitado, identificando cada humano encarnado que foi concebido para desempenhar essas capacidades. E assim comentar em uma época de profundas transformações em todos os direcionamentos, podendo suprir as necessidades da época que você está vivendo. Então, agora você consegue identificar na história os intervalos e o quão inserida a humanidade estava no processo evolutivo daquelas épocas. E você consegue ver o quanto a linguagem universal lhe mostrou, em diferentes épocas da história, a aceleração evolutiva. E que agora os pontos específicos estão sendo trazidos para alavancar um novo patamar evolutivo na história da humanidade. Esses pontos específicos envolvem a transparência, envolvem o cosmo, envolvem ver o que antes não acostumava ter clareza, e que agora a manifestação de cada humano se torna a sua própria manifestação interna. E nessa época na qual vocês vivem, o que está sendo mostrado é justamente o seu próprio comportamento. E tal comportamento está vivenciando no espaço-tempo adequado um salto quântico evolutivo da sua própria história. Por isso há tantos novos direcionamentos, há tanta aceleração da tecnologia e há tanto conteúdo processado em volumes de dinamismo planetário, seja através de viagens e conexões intergalácticas, seja através de contato multidimensionais telepáticos. Tudo o que você está vivendo
nesse exato momento, nada mais é do que o resultado do que foi planejado nos intervalos anteriores da história da humanidade. E você está inserido nesse contexto, podendo acessar suas habilidades inatas correlacionadas às histórias contidas no espaço e que podem, sim, ser realizadas através da viagem da sua glândula pineal. Essas histórias envolvem você em diferentes épocas, com diferentes personagens, os quais você vivenciou e de alguma forma você trouxe suas identificações, algumas para superar e outras para potencializar. E a linguagem universal caracteriza o momento como um momento de ruptura do passado, tornando-se um novo alicerce para romper com os estigmas e abrir o campo da transparência cognitiva, possibilitando que muitos humanos possam compreender minimamente o que antes não podiam ver, possam compreender minimamente o que antes não conseguiram perceber. E agora a linguagem universal entra para a história para te mostrar o quanto você faz parte de todo esse contexto, sendo um protagonista. E você não está vivendo um intervalo na história, você está vivendo uma completude e está vivendo um momento de intensidade, de plenitude evolutiva. O que cabe a você, compreendendo ou não compreendendo, mas buscando sentir, é que você está inserido individualmente no contexto evolutivo e que você não faz parte de um coletivo, embora esteja, mas você veio resolver coisas do passado aqui. E que agora se mostram com diferentes comunicações, como bloqueios, medos, traumas, dificuldades, preocupação, seja qual for a nomenclatura. Você veio nessa completude para resolver o passado, porque agora sim você está preparado com todas as ferramentas necessárias, com toda a biologia adequada para que você rasgue o passado e consiga ser o que você sempre foi e acessar o que você conseguiu acessar. E que a consciência do agora lhe mostre o quanto você é capaz, porque todos vocês trouxeram o seu próprio pacote energético. Todos vocês trouxeram seus próprios deveres de casa. E nesse contexto estão inseridos os desafios também. A linguagem universal, com sua amplitude universal, lhe mostra o caminho para o amor incondicional. Ele é repleto de luz e de significados que são contínuos, buscando o infinito evolutivo, conectado ao seu coração. Sua glândula pineal e a sua alma, que transcende o momento presente, ele colocam verdadeiramente em um caminho que não precisa mais de provas e expiações, conforme você um dia aprendeu, mas que possa adentrar no sistema de regeneração, capaz de romper com todos os bloqueios e lhe entregar o que você mais acredita ser preciosidade na sua evolução. Lhe entregar verdadeiramente quem é você. Porque, sabendo quem é você,
você saberá como se posicionar diante de toda essa plenitude. Todo esse momento intenso de evolução mais profundamente de liberdade, de todos os sistemas, de todas as amarras, podendo viver claramente a absoluta ressonância de uma alma que conhece seu objetivo, que conhece sua história e que conhece o seu destino. Joseph, na aula de hoje, nos traz que a linguagem universal nos mostra que a evolução da humanidade acontece em ciclos. E esses ciclos, em certos períodos chamados de intervalos, não há grande mudança visível, mas sim há uma preparação interna. E essa preparação é de ordem biológica, mental e principalmente energética, que permite nos dar grandes saltos evolutivos para o futuro. Esses processos estão ligados à nossa glândula pineal e ela simboliza o acesso às experiências da alma e aos conhecimentos já existentes da nossa essência. Quando entramos em ressonância com essas experiências, despertamos novas capacidades, como ideias, tecnologias, formas de consciência. A transição planetária que a humanidade vive no momento atual não é mais uma preparação, mas sim uma aceleração. Estamos acessando novas habilidades, curando questões do passado, manifestando o nosso propósito individual dentro do processo evolutivo coletivo. Cada pessoa faz parte dessa transformação, principalmente quando rompemos padrões antigos, quando ampliamos a nossa consciência e agimos com mais clareza, ou vivemos o amor e a própria verdade. Para isso é preciso reconhecer quem realmente somos e qual é o nosso caminho. Joseph, nas aulas anteriores, nos ensinou como acessar a nossa essência, como descobrir esse caminho. Então, como sugestão para quem não assistiu às aulas anteriores, ou para quem não está mais lembrado, que assistam essas aulas novamente, onde Joseph fala das meditações e de como acessar a nossa essência. Eu agradeço a você por estar comigo até este momento. Eu agradeço a Joseph por trazer todo esse conhecimento. Agradeço a Deus por essa oportunidade que a humanidade está tendo neste momento. Gratidão.